Olá, está começando o Dia de Campo na TV. O programa de hoje vai falar sobre as estratégias para evitar a perda de eficiência na produção de soja causada pela ferrugem asiática, principal doença que ataca essa cultura aqui no Brasil. Você vai viajar pela rota dos butiazais no quadro Repórter em Campo e saber como o guandu está ajudando na recuperação de pastagens degradadas no quadro Sempre em Dia. E para começar, acompanhe no Ciência e Tecnologia em Debate uma conversa sobre a região do Mato Piba, a área que vem se destacando como a nova fronteira agrícola do país. Por sua dinâmica no uso da terra, municípios dos estados da Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins, região chamada Mato Piba, têm se constituído na principal área de expansão da fronteira agrícola brasileira. Para que o processo resulte em melhoria da qualidade de vida da população local, foi criado o Plano de Desenvolvimento Agrário do Mato Piba. O objetivo do plano é promover e coordenar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável nas atividades agrícolas e pecuária. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é o responsável pela coordenação do plano. A Embrapa foi chamada a apoiar e já disponibilizou um sistema online totalmente aberto para consultas. Entre outros dados, há informações sobre a evolução temporal de 65 produtos agropecuários na região. Olá, recebemos hoje o secretário do Produtor Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Caio Rocha, e o coordenador de inteligência estratégica da Embrapa, Edson Bolf. Edson, por que a pesquisa agropecuária é tão importante para um plano como esse do Mato Piba? Bom, a pesquisa agropecuária é importante para qualquer sociedade que busca se desenvolver socialmente e economicamente. Na região do Mato Piba, ela se amplifica em função das simetrias sociais e econômicas da região. Então a Embrapa já vem pesquisando ao longo das décadas nessa região, a partir de suas unidades, e nos últimos anos trabalhou num projeto especial, denominado Projeto Especial Mato Piba. Esta pesquisa da Embrapa, ela buscou mapear recursos naturais, informações socioeconômicas, informações de logística e infraestrutura e apoiam o Ministério da Agricultura para o desenvolvimento de um plano estratégico para a região do Mato Piba. Secretário, essa região é uma região grande e que envolve estados com características um pouco diferentes, cada um com a sua peculiaridade. Como conciliar a necessidade de expandir a fronteira agrícola brasileira com o fator da sustentabilidade? Veja bem, se nós pegarmos as 3 últimas safras que ocorreram nos estados do Mato Piba, cresceu essas 3 últimas safras 48% a produção de grãos. Se nós pegarmos a produção brasileira, cresceu 9,5%. Então, esse fator já demonstra que nós estamos se preparando e preparados para o crescimento dessa nova fronteira agrícola. Nós temos legislações ambientais que nos protegem. Nós temos aí o Código Florestal, que é uma legislação das mais importantes que nós temos no mundo e que fazem uma preservação mais ajustada para o crescimento. O Mato Piba é a maior fronteira agrícola que tem no mundo. São 6 milhões de hectares. E o mundo hoje, ele espera muito de nós. Por que espera de nós? Nós somos 7 bilhões de habitantes. Nesses 7 bilhões de habitantes, em 2050, será 9 bilhões. E temos lá, vamos pegar o exemplo do Sudão. O Sudão tem uma grande extensão de terra para produzir, mas não tem água. Vamos pegar o Canadá, que tem terra, não tão grande quanto o Sudão, a área de plantio, mas tem uma janela de plantio de 12 a 20 dias. Então, o Brasil, ele tem todas as condições. Nós temos terra, nós temos solo, nós temos água e nós temos clima. E o Mato Piba representa um processo onde a tecnologia desabrocha e faz com que a gente possa equalizar
as questões que nós temos das diferenças que tem no Matopiba. Cito, 80% da população do Matopiba produz 5% da renda, só 5%. E 0,4% produz 60% da renda. Então nós temos ali uma realidade dos grandes produtores convivendo com aqueles produtores que vivem até de subsistência ali na região. Que tem uma renda muito pequena. A tecnologia é importante por quê? E já foi levantado aqui pelo colega da Embrapa. Nós, por exemplo, nesta região, se pegar o estado de Tocantins, é o estado brasileiro com maior potencial para irrigação. Nós temos reservatórios de água nesta região com capacidade para 50 anos. Fazendo um trabalho que a ministra Cátia Abreu nos encomendou, nós estamos definindo no Brasil todo 541 municípios, vamos dizer assim, que têm condições de armazenagem, condições de capacidade de armazenar água por 50 anos, as questões de aptidão de solo, de clima, de logística, aonde o custo é menor para nós começar. E lá no Matopiba está centrado, vamos dizer assim, esse núcleo maior dentro dessas características. E aí entra a Embrapa. Entra a Embrapa buscando tecnologia para alicerçar, não só com a questão da irrigação, mas também do ponto de vista genético e produção. Era isso que eu queria até abordar com o Edson. A Embrapa, nós temos visto aqui nos últimos anos no programa Dia de Campo na TV, diversas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas especificamente para essa região. Região, inclusive, que sofre constantemente com a questão das estiagens, com algumas regiões com pobreza de solo, todos esses desafios e que a Embrapa tem desenvolvido um trabalho bem interessante. Essas tecnologias estarão à disposição desse projeto? Sim, na verdade, entendendo um pouco mais do Matopiba, né, são aproximadamente 73 milhões de hectares. Nós temos ainda aproximadamente 70% dessas áreas dentro de uma condição natural, nos diferentes sistemas. Do Matopiba, 90% ele está no bioma cerrado, né? Então é uma condição diferenciada de biodiversidade, de capacidade de retenção da água, diferentes questões edafoclimáticas. E essas informações dos 70% em relação à sua área de conservação ainda, apenas em torno de 17% estão com pastagens e em torno de 7% da sua área, que são aproximadamente 4,5 milhões de hectares, que estão com agricultura. Então a Embrapa vem atuando na forma de você zonear a aptidão agrícola dessa região, fazer zoneamento climático com diferentes culturas agrícolas e também trabalhar com a questão da agricultura familiar, em culturas como feijão e arroz. Legal. Secretário, agora a questão, como que esse plano ele vai ser levado? Quem são os atores, os participantes e qual a participação de cada um deles? Primeiro, a ministra Cátia Abreu, articulada junto com o governo, saiu um decreto que define a região do Matopiba, quem é o Matopiba. Dentro desse decreto, nós formatamos e já publicamos um conselho gestor para fazer e constituir diretrizes das políticas públicas que nós vamos trabalhar. E ali nesse conselho gestor está representado a representação dos produtores, a universidade, questão do ensino, a pesquisa, a agroindústria. Portanto, toda a cadeia do agronegócio está dentro desse processo, junto com cada estado, para que se possa ter um plano daquilo que identifica o que é comum na região. E, além disso, nós estamos formatando uma agência de desenvolvimento do Matopiba. Por que esta agência? Porque nós teremos, portanto, uma agência muito enxuta, mas de forma que a gente possa trazer e juntar a pesquisa com um projeto de inovação tecnológica, de forma que a gente possa atuar muito forte na questão da construção de projetos da logística. O Matopiba precisa de uma infraestrutura de logística. E o terceiro ponto é aquela questão que nós falamos, da desigualdade que nós temos do ponto de vista de renda, é fazer um trabalho de ascensão desses produtores de subsistência para que eles possam passar para a nossa classe média rural. Porque a classe média hoje, na cidade, é quase 50%. No campo, a classe média é 12%.
O senhor falou da questão da logística, e quando a gente fala de logística no campo, a gente fala não só da logística da produção, como também do escoamento dessa produção, que deve agora nos próximos anos, com esse projeto, aumentar bastante. Então tudo isso também já está sendo pensado? Exatamente. Desde a questão de portos, desde a questão das rodovias, de aeroportos, do processo de infraestrutura, para que essa safra, que não é pequena, está demonstrando um crescimento quase 5 vezes mais do que o Brasil está produzindo nessa proporção, nós temos que também priorizá-la nos investimentos do governo brasileiro. Edson, agora a tecnologia que é desenvolvida pela Embrapa, ela tem que chegar na outra ponta, tem que chegar no produtor. Para isso o trabalho de extensão rural é fundamental. Então, os parceiros como as Ematerras aí desses estados também estarão nessa parceria? Sim, com certeza. Na verdade, a Embrapa vem estudando os processos de uso e cobertura da terra dessa região do Mato Piba. São processos importantes, como intensificação agrícola, a retração, a conversão, a diversidade agrícola, né? E um dos processos que a Embrapa vem atuando fortemente é em relação à integração lavoura-pecuária-floresta. Nós temos hoje em torno de 12 a 17 milhões de hectares de pastagens na região do Mato Piba, das quais 1/3 aproximadamente estão em algum processo de degradação, e a Embrapa vem trabalhando fortemente em sistemas mais sustentáveis, como a integração lavoura-pecuária-floresta, um dos exemplos, e atuando diretamente com os extensionistas rurais da região, e isso vai ser fortalecido ainda mais dentro do plano a ser desenvolvido conjuntamente com o Ministério. Olha, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui no Dia de Campo na TV e desejar sucesso nesse projeto, que eu tenho certeza que a gente ainda vai ouvir muito falar sobre ele, que ele é muito importante. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. E para mais informações, acesse GeoWeb Matopiba. E no quadro Repórter em Campo, vamos juntos pela Rota dos Butiazais, uma cultura que já esteve muito ligada às tradições gaúchas, mas que está cada vez mais rara na paisagem do bioma Pampa. A assinatura de um termo de execução descentralizada entre a Embrapa e o Ministério do Meio Ambiente pode mudar essa realidade. O termo prevê apoio financeiro do Ministério para início do projeto, que deve incluir seminários, oficinas de artesanato e gastronomia e visitas técnicas aos butiazais. A rota ainda está em construção, mas já conta com os municípios gaúchos de Tapes, Giruá e Santa Vitória do Palmar, locais que ainda abrigam butiás nas terras ou no nome e têm uma cultura marcada por essa fruta. Os butiás, eles são plantas nativas subutilizadas com grande potencial para geração de renda. E eles têm uma ligação muito forte com a cultura e com a história das pessoas que vivem no sul do Brasil. Então, nós fomos procurados por proprietários de fazendas que mantinham remanescentes de butiazais na região de Tapes. E a partir de várias informações que nossa equipe foi gerando, surgiu então essa ideia de inovar, propondo então a Rota dos Butiazais, congregando tudo isso que a gente conseguiu, essas informações sobre os butiás, butiazais, sobre as pessoas que se relacionam com essas plantas e que geram renda a partir do butiá. O objetivo é integrar artesãos, agricultores, pecuaristas e a comunidade científica para evitar que essa cultura se perca, mas sem deixar de lado a produção agrícola que já existe nessas regiões. O município de Tapes é tradicional na produção de arroz. Só que antes das lavouras, os butiazais já existiam e geravam renda às comunidades locais. A rota deve resgatar essa relação com as plantas remanescentes. Produtores que conservaram isso aí. É uma coisa que a gente, de certa maneira, se orgulha e se emociona, porque nós temos aqui no município de Tapes, em Barra do Ribeiro, nós temos ali uma das maiores reservas de butiá que tem na América Latina. Então isso nos dá muito orgulho, nós apoiamos, nós enxergamos que dentro de um plano de manejo e exploração econômica e social do butiazal, a gente conseguir transformar essa rota dos butiazais até numa exploração turística.
O segredo é a exploração sustentável e integrada com as lavouras e a criação de animais. Algo que pode trazer benefícios aos produtores e, claro, ao meio ambiente. A partir dessa iniciativa, nós podemos estimular os produtores rurais, primeiro a fazer o cadastro ambiental rural, que é o que permite identificar dentro de cada propriedade o que é a sua área de produção, o que é a sua reserva legal, o que é a sua área de preservação permanente. E na sequência, poder identificar como que essas áreas que serão protegidas, elas adquirem valor. É o caso desta propriedade, que recebeu as autoridades após a assinatura do convênio e que mantém o butiazal mais preservado do Brasil. Esta é uma área da Fazenda São Miguel que é destinada à preservação dos butiás e também vai fazer parte da rota dos butiazais. A área tem mais ou menos 1.300 hectares e um mapeamento feito pela pesquisa em 2010 identificou cerca de 70 mil plantas. Só que esse número pode ser subestimado, porque plantas pequenas como esta não tinham condições de ser identificadas pelo monitoramento por satélite à época. A mesma coisa acontece com aquela mata nativa lá ao fundo. Muitos butiás podem estar escondidos lá embaixo e o monitoramento por satélite nem sempre identifica essas plantas. Isso indica que o número de butiás aqui nesta área pode ser bem maior. Um dos grandes desafios da pesquisa é integrar a conservação de toda essa biodiversidade com a geração de renda nos sistemas de produção que existem na mesma área. Mas se depender de produtores como a Dona Carmen, esse trabalho tem tudo para dar certo. Eu acho que todos nós estamos começando a aprender a nos desarmar, né? E em vez de ter um discurso agressivo e ressentido, nós estamos vendo o que nos une e estamos descobrindo com muita surpresa e alegria que muito mais coisas nos unem do que nos separam. Ainda devem integrar o projeto algumas localidades do Uruguai e da Argentina, país que desde a década de 60 abriga um parque nacional dedicado aos butiás. A expectativa é que a rota esteja consolidada em 3 anos. E agora você vai ficar por dentro de algumas orientações para ajudar técnicos e produtores a enfrentar a ferrugem da soja, doença que causa grandes prejuízos à cultura. Confira na primeira reportagem. A incidência das doenças na cultura da soja tem relação direta com o clima. Se a previsão de influência de Laninha se confirmar na safra 2016-2017, as chuvas frequentes no centro-oeste e no norte podem favorecer a incidência da ferrugem da soja. Nesse caso, algumas recomendações podem ser válidas. Bom, no Mato Grosso, anos de Laninha, a gente tem o histórico que o clima se aproxima da normalidade para o estado, ou seja, a gente tem uma quantidade grande de pluviosidade, a chuva começa um pouco mais cedo. E isso torna o cenário de ferrugem previsto para a próxima safra bem diferente do que foi nos 2 últimos anos, né? nos quais a gente teve cenários aí de pouca pressão da doença, pouco risco para o produtor, né? Foram anos mais secos, que muito provavelmente não se repita nessa próxima safra. Então, a mensagem que a gente está passando aos produtores lá do Mato Grosso é que realmente esse ano tende a ser muito diferente, muito mais perigoso com relação à ferrugem do que foram os 2 últimos anos. O custo estimado para o controle da ferrugem da soja é de aproximadamente 2 bilhões de dólares por safra, considerando a aplicação de fungicidas e a perda em produtividade provocada pela doença. As recomendações que a gente tem lá é que se adote um manejo de controle, não só ferramentas isoladas. Então a gente passa aí desde a escolha do ciclo da variedade, época de semeadura, usar uma população de plantas adequada, né? Plantar o mais cedo possível dentro da capacidade do produtor de colher e de conduzir essa lavoura, fazer uma escolha correta dos fungicidas, né? Os fungicidas vêm caindo assustadoramente de eficácia ano após ano, então o produtor está atento e saber realmente o que vai escolher, então estar bem informado é muito importante, montar uma estratégia de aplicação de fungicidas de uma maneira mais conservadora possível, não contar com a sorte, né? Fazer as aplicações preventivas, fazer o monitoramento da lavoura,
de uma maneira correta, respeitar a dose, respeitar intervalo de aplicações, fazer o uso dos produtos protetores junto com os produtos sistêmicos. Isso tem se mostrado uma estratégia fundamental para a maior lucratividade dos produtores com relação à ferrugem. O produtor Henrique Menarim, de Ventania, Paraná, já tem traçado a sua estratégia de combate à ferrugem. Bom, a gente na propriedade temos os monitores que faz a parte de MIP, e nesse manejo integrado de pragas o pessoal já faz o monitoramento também das doenças, né? Então a gente está acompanhando praticamente semanalmente como é que está, e também na região como que estão os focos de ferrugem, vai acompanhando e dessa forma toma a decisão de entrar para fazendo a aplicação aí, né? É importante que o agricultor faça o monitoramento da sua lavoura para a identificação da ferrugem asiática no momento propício para as aplicações de fungicida. E também que ele faça um monitoramento da ocorrência da ferrugem na sua região. Com o intuito de ajudar esse monitoramento da região, o site do consórcio de ferrugem possui o registro das ocorrências da doença durante a safra. Então existe uma rede de técnicos distribuídas no Brasil inteiro que fornecem informações para esse site, e elas são colocadas lá, desde informações sobre ocorrência da ferrugem em soja voluntária no início da safra, como as ocorrências em soja comercial. Com isso, o agricultor tem uma informação adicional para tomar a decisão, né, em relação à aplicação de fungicidas para o controle da doença. A ferrugem asiática é uma doença fúngica disseminada pelo vento e que pode provocar danos de até 100% nas lavouras se não for bem manejada. Conhecer o ciclo, o comportamento e a forma de infecção é relevante para o manejo da doença. Veja na segunda reportagem. A ferrugem asiática é a doença que mais traz impactos para a cultura da soja. A infecção é causada pelo fungo Phacopsora pachyrizi, um parasita que sobrevive apenas em planta viva. O fungo causador da ferrugem asiática da soja, como é um patógeno parasita obrigatório, nós não temos a mesma facilidade de trabalhar em laboratório como com alguns outros patógenos, alguns outros fungos, em que nós conseguimos multiplicar em meio de cultura em placas de Petri, né? Dessa forma, a Phacopsora ela é mantida e multiplicada em folha viva de soja. Então nós fazemos essa técnica chamada de folha destacada, também mantida em condição de placas, onde o fungo pode se multiplicar, pode ser preservado, pode ser mantido. Essa técnica é utilizada para os trabalhos tanto da biologia do patógeno do fungo, estudos da biologia do fungo, como para estudos de controle químico e estudos de resistência da soja à ferrugem. Quanto mais cedo a ferrugem infectar a soja, mais rápido ela vai desfolhar. E menos condições a planta vai ter para desenvolver as vagens e produzir os grãos em quantidade e qualidade necessários. Por isso, se a ferrugem não for adequadamente manejada, ela pode trazer prejuízos de até 100% à produtividade. O fungo que causa a ferrugem precisa de condições ambientais favoráveis, como temperaturas amenas, abaixo de 25 graus centígrados, e molhamento foliar, entre 6 e 12 horas. Isso é obtido com o orvalho durante a noite ou com a ocorrência de chuvas. Com essas condições, temperaturas amenas e elevados períodos de molhamento foliar, a ferrugem, chegando o esporo até a folha das plantas, ele germina, começa um processo de colonização e o processo de infecção na folha. Então, a partir desse momento, no período de infecção inicial, existem vários ciclos sucessivos de 7 a 10 dias em que o fungo reinfecta a própria planta, infecta as plantas circunvizinhas. Pelo vento também esses esporos são levados a outras lavouras da mesma região. Os sintomas nas plantas, eles devem ser identificados logo no início, inclusive para se ter um melhor efeito de controle. Inicialmente nós observamos as folhas no lado inferior das folhas e de preferência contra a luz. Nós conseguimos identificar mais facilmente onde estão essas pontuações e com uma lupa de bolso, de preferência de pelo menos 20 vezes de aumento, nós conseguimos observar
onde temos essas lesões e a presença das urédias, se estão esporulando ou não. E vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais detalhes sobre as estratégias para o controle da ferrugem asiática na soja. Não saia daí! O Dia de Campo na TV está de volta falando sobre a ferrugem asiática e as estratégias para evitar a perda de eficiência na produção de soja. O manejo da ferrugem asiática exige diversas medidas que devem ser integradas para o produtor conseguir um melhor resultado na sua lavoura e perder menos. Adotar o vazio sanitário é a primeira delas. Acompanhe os detalhes na terceira reportagem. As estratégias de manejo da ferrugem da soja precisam começar já na entre-safra, com a adoção do vazio sanitário. O vazio sanitário é um período de 60 a 90 dias em que não se pode semear soja ou manter planta viva no campo. No Brasil, 11 estados e mais o Distrito Federal adotaram essa medida por meio de instruções normativas. O objetivo do vazio sanitário é reduzir a sobrevivência do fungo causador da ferrugem durante a entre-safra e, assim, retardar a ocorrência da doença na safra. A gente espera que com isso a doença aconteça mais tarde. Também tem a questão de quanto mais cedo a doença ocorrer, maior o risco de haver perdas de produtividade, caso o controle não seja feito no momento adequado. Então, com o vazio, a gente percebe que a doença vem acontecendo um pouco mais tarde, dando esse tempo para o agricultor fazer o controle, para ele monitorar e para fazer um número ainda razoável de aplicações de fungicidas. Além do vazio sanitário, existem outras medidas de estratégia de manejo da ferrugem da soja. Bem, depois nós devemos tentar utilizar cultivares precoces semeadas no início da época recomendada. Isso considerando as regiões e aquilo que é mais adequado para a região. Também é uma maneira de tentar escapar da doença. Fazer com que a doença também chegue mais tarde, ou dependendo da região, dessa época de semeadura, o número de aplicações também pode ser bem reduzido. Bom, outra estratégia é a utilização de cultivares resistentes. Essas cultivares, elas ainda podem sofrer o ataque do fungo, mas elas reagem, elas têm uma reação que faz com que a doença se desenvolva mais lentamente ou que o fungo não produza tantos esporos, quer dizer, menos doença presente no ambiente, e também dá ao agricultor um pouco mais de tempo para fazer essa aplicação do fungicida. O desenvolvimento de cultivares resistentes ou tolerantes é uma das estratégias mais sustentáveis para o manejo das doenças. Por isso, a Embrapa vem selecionando plantas resistentes à ferrugem asiática da soja. Inicialmente, quando nós começamos os testes após o vazio sanitário, nós fazemos inoculações com fungo da ferrugem, né? E depois dessas primeiras inoculações, mantendo a umidade natural, o fungo se mantém aqui e ataca, né, as plantas eficientemente para a gente fazer a seleção, né? Então depois nós viemos aqui e pelo tipo de lesão e severidade da doença nós fazemos a seleção das plantas, né? Aqui, por exemplo, tem plantas bem infectadas com ferrugem, né? E a gente já pode até notar algumas diferenças, né? Em alguns materiais sentindo mais a doença, já amarelecendo folha, enquanto outros têm folhas mais verdes, né? Que talvez aqui demonstre alguma resistência, né? Mas isso aí depois na avaliação nós vamos fazer. E daí esse resultado nós passamos para os melhoristas, né, no programa de melhoramento, e eles comparando com outras qualidades de produtividade, ciclo do material, vão fazer a seleção do que eles acharem mais promissor para virar uma cultivar. Testamos mais de 10 mil linhagens por ano
para tentar fazer uma seleção então, de materiais que tenham méritos, né, de resistência contra a doença. A dificuldade desse trabalho é que o fungo causador da ferrugem apresenta alta variabilidade genética. O controle genético da doença pode ocorrer por meio de genes menores que não geram sintomas na planta, mas podem impactar na produtividade. Os genes maiores, por outro lado, apresentam sintomas facilmente observados na soja. Os genes maiores, eles dão características visíveis, né, de lesões de resistências, lesões RB, que nos permite fazer uma seleção dentro da casa de vegetação. Já os genes menores, eles não dão essas lesões de resistência. Eles simplesmente conferem aos materiais uma maior resistência à doença, mas não visivelmente. Então, daí essa seleção já é mais difícil e a gente tem que fazer essa seleção a campo medindo a produtividade dos materiais. Embora seja uma resistência desejável, essa que proporciona maior produtividade dos materiais, essa resistência tem um ponto negativo, porque ele pode ser quebrado pelo patógeno, né, pela ferrugem. Então, é um desafio a mais que nós temos, né, porque nós vamos desenvolver materiais, mas que o fungo pode quebrar no campo a partir do momento que começa a ser utilizado numa escala comercial. Os pesquisadores da Embrapa desenvolveram uma cultivar resistente à ferrugem da soja, que deve estar disponível aos produtores nas próximas safras. Então é um material convencional, ele é parente da BRS 284, um material bastante produtivo, que tem um ciclo que agrada bastante os produtores, né? E que vai ter a resistência à ferrugem e resistência a fitóftora também. A resistência genética dos materiais é bastante desejável para ajudar também o controle químico. Dificilmente ele vai dispensar, né, materiais resistentes vão dispensar o uso de fungicidas também, porque não vai ser uma planta imune, vai ser uma planta que vai ter um grau de resistência, que vai resistir mais à doença, mas vai ser necessário o controle químico também. Quais os fungicidas disponíveis no mercado para controlar a ferrugem da soja? Como utilizá-los e de que maneira minimizar o desenvolvimento de resistência desses fungos a esses produtos? É o que você confere na quarta reportagem. O controle químico da ferrugem da soja com fungicidas é a principal ferramenta usada atualmente pelos produtores para evitar a redução de produtividade pela doença. Apesar da média brasileira de aplicação de fungicidas ser de 3 pulverizações por safra, nas semeaduras tardias são registradas entre 4 e 8 aplicações de fungicidas para o controle da doença. Então é importante sempre o produtor fazer um monitoramento para ver se a ferrugem está entrando antes. Nas semeaduras mais tardias, em função do aumento do inóculo, a ferrugem tende a começar mais cedo. E naquela soja que é semeada depois da soja, ou a soja semeada em janeiro, fevereiro, em função do alto inóculo do fungo que está presente no ar, a ferrugem pode já aparecer no período vegetativo. E com isso começa a aumentar o número de aplicações para controle da doença. Ao ser identificada no Brasil em 2001, a ferrugem asiática da soja passou a ser controlada com a aplicação de fungicidas de 2 grupos químicos. Naquela época, os fungicidas apresentavam alta eficiência de controle, mesmo quando usados isoladamente. Essa não é a realidade atual. Hoje, somente as misturas e de alguns produtos apresentam boa eficiência. Entre os fungicidas, a gente tem 3 modos de ação para controle da ferrugem. Então, os triazóis, que inicialmente foram bastante utilizados quando a ferrugem entrou, por ser altamente eficientes. As estrubirulinas, que já têm uma eficiência intermediária para a ferrugem. E as carboxamidas, que entraram no mercado a partir de 2013. E o que vem acontecendo? Então, os triazóis eles vêm tendo sua eficiência reduzida em função da adaptação do fungo. Está havendo uma seleção para isolados menos sensíveis. Então, a partir de 2007, se começou a recomendar somente misturas de triazóis e estrubirulina em função dessa menor sensibilidade do fungo aos triazóis. Um outro problema que aconteceu também já a partir de 2012 foi uma menor sensibilidade do fungo também às estrubirulinas, o que afetou bastante as misturas de triazóis e estrubirulinas. E o último grupo, então, as carboxamidas que entram em 2013. O que também está voltando para o mercado são os fungicidas multissítios. Eles haviam sido testados no início, quando a ferrugem entrou, mas eles não têm uma eficiência tão alta. Eles têm uma eficiência na casa de 50%, 60% de controle, mas com a queda de eficiência dos triazóis e das estrubirulinas,
eles voltam então para o mercado para tentar aumentar o controle que a gente tem hoje com os fungicidas e também retardar esse aparecimento da resistência. A resistência dos organismos vivos aos produtos químicos ocorre porque alguns indivíduos carregam em sua carga genética o gene da resistência. Mas como isso se torna um problema para o agricultor? No caso da ferrugem, quando o produtor aplica fungicidas para controlar a doença, a maioria dos fungos morre e alguns sobrevivem. Depois de várias pulverizações com os mesmos produtos e por várias safras, os fungos que eram resistentes tornam-se maioria. E é aí que os fungicidas perdem eficiência. E com relação aos fungicidas, você tem percebido se tem ocorrido uma diminuição na eficiência? Principalmente em anos de maior pressão, como foi essa última safra, a gente nota a diferença significativa entre os produtos, né? E principalmente também cada produto tem um posicionamento para ser utilizado. Então, em determinada situação onde a ferrugem já está instalada, nós temos que abrir mão de alguns produtos e utilizar outros produtos. Então, isso é muito importante o técnico, o responsável técnico ter esse conhecimento para saber, não, nessa situação eu vou usar um determinado produto, em outra situação eu vou usar outro produto. No Brasil, a redução na eficiência de fungicidas vem sendo comprovada em ensaios cooperativos conduzidos por uma rede de pesquisa que abrange as principais regiões produtoras. A rede de ensaio de fungicidas ela existe não só para ferrugem, como para outros alvos biológicos também. E ela tem um grupo coordenador, né? A Embrapa faz parte dessa coordenação. E dentro dessa rede são feitos ensaios por diferentes instituições em todas as regiões produtoras, né? Ao final da safra, a gente faz a sumarização desses resultados e disponibiliza para o produtor através das circulares técnicas. Esses materiais eles estão disponíveis para download no site da Embrapa ou no site do Consórcio Antiferrugem. Alguns estados vêm adotando datas limites de semeadura da soja. O objetivo é reduzir o número de aplicações de fungicidas e diminuir a pressão de seleção sobre a população do fungo, que já está menos sensível aos fungicidas. As instruções normativas de Goiás, Paraná e Mato Grosso determinam que a soja seja semeada até 31 de dezembro. Em Tocantins, a norma permite a semeadura até 15 de janeiro. O objetivo da calendarização é reduzir o número de aplicações de fungicidas, porque soja plantada mais tarde, a partir de dezembro, ela precisa de um maior número de aplicações. Por causa desse problema da resistência dos produtos, então, a calendarização está sendo adotada para reduzir a janela de semeadura e assim a gente prolongar a vida útil dos fungicidas. Ficou interessado e quer saber mais sobre o assunto? Então entre em contato com a Embrapa Soja em Londrina, Paraná. O telefone é código de área 43 3371 6000 e pela internet no embrapa.br/soja. E no quadro Sempre em Dia, conheça a BRS Mandarim e saiba como essa variedade de guandu está ajudando pecuaristas a recuperar áreas de pastagens. Acompanhe. Pesquisas com a forrageira Guandu BRS Mandarim, desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sudeste, têm apresentado bons resultados para a recuperação de pastagens degradadas. A degradação das pastagens é um dos principais problemas da pecuária brasileira e compromete o desempenho animal e a rentabilidade dos sistemas de produção. Aproximadamente 80% das pastagens encontram-se com algum grau de degradação, prejudicando a produtividade do setor. No processo de degradação, as pastagens perdem o vigor, a produtividade, sua capacidade de recuperação natural, reduzindo a produção e a qualidade dos pastos. Uma alternativa para reverter esse quadro e garantir o aumento da produtividade na pecuária é a utilização do feijão guandu, que tem contribuído para a recuperação de pastagens. O Guandu BRS Mandarim é uma opção viável, porque é uma tecnologia de baixo custo de implantação, fácil manejo, serve de alimento para os animais e apresenta alto potencial para a adubação verde, melhorando a fertilidade do solo com a adição de nitrogênio.
Antes de implantar o guandu na pastagem, o produtor deve fazer a análise de solo para verificar a necessidade de correção. Depois disso, se necessário, fazer a roçada da área, deixando a pastagem com 10 centímetros de altura. Na sequência, o pecuarista deve semear o feijão guandu com o plantio direto na profundidade de 2 a 5 centímetros, com espaçamento entre 40 centímetros e 1,20 centímetros entre linhas, com aproximadamente 10 plantas por metro linear e taxa de semeadura em torno de 30 quilos por hectare. A semeadura deve ser realizada no período das águas, de outubro até a primeira quinzena de janeiro. Os animais devem ser levados para a área um pouco antes da florada do guandu e permanecerem em pastejo. Os animais alimentam-se do guandu no início da época seca, quando a planta está em fase de florescimento e formação de frutos. No início da estação das águas, a leguminosa deve ser roçada e o material remanescente ficar sobre a superfície da pastagem, funcionando como adubação verde. As plantas roçadas rebrotam e inicia-se outro ciclo. A persistência do guandu na área é de aproximadamente 3 anos, sendo necessário um novo plantio. O aumento significativo no ganho de peso vivo dos animais por hectare foi comprovado após os trabalhos realizados pela Embrapa Pecuária Sudeste com o guandu. Para outras informações, consulte a Embrapa Pecuária Sudeste pelo site www.embrapa.br/pecuária-sudeste ou pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão. Além de ser uma boa alternativa para a recuperação de pastagens, o guandu pode ser fornecido no coxo, o que contribui para a redução da quantidade necessária de alimento concentrado para as novilhas leiteiras. E fica agora com mais novidades da pesquisa agropecuária na agência Embrapa de Notícias. Confira! Pesquisa revela que fazendas bem manejadas sequestram mais gases de efeito estufa do que são capazes de emitir. Ou seja, adotando-se práticas sustentáveis no manejo do rebanho e das pastagens, a emissão de gases é bem menor se comparada ao carbono que é sequestrado. Isso se deve, segundo os pesquisadores da Rede Pecos, ao sistema de alimentação dos rebanhos baseado principalmente no pasto. Embrapa desenvolve primeira variedade de mandioca voltada para a indústria. É a BRS-CS01, que tem alta produtividade, maior teor de amido e resistência às principais doenças. Recomendada para os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, a mandioca apresentou produtividade até 93% superior às variedades hoje plantadas nesses estados. O manejo inadequado e o excesso de pulverização nas lavouras têm contribuído para aumentar a resistência de pragas a inseticidas. É o que revela a pesquisa que identificou o problema em fazendas do Mato Grosso. Pesquisadores ressaltam a importância de se fazer corretamente o manejo integrado de pragas para evitar que isso aconteça. Para saber mais, acesse a agência Embrapa de Notícias e assine o boletim para receber toda semana as informações sobre as novidades da pesquisa agropecuária. E agora no quadro Minuto do Livro você vai conhecer uma publicação especial que em 2015 garantiu à Embrapa o mais importante prêmio editorial do Brasil, o Prêmio Jabuti. Confira. O livro Agricultura Conservacionista no Brasil reúne trabalhos de mais de 80 pesquisadores e professores universitários de quase todo o país e tem como objetivo ajudar a superar o atual desafio dos produtores, produzir com o mínimo de desgaste ambiental e mais eficiência. Sustentabilidade é a principal meta. A agricultura conservacionista atualmente é uma tendência no Brasil porque aquele produtor que não adota tecnologias capazes de mitigar os efeitos nocivos dos tratos culturais ou até mesmo do meio ambiente como as chuvas e os veranicos, eles vão ter prejuízos financeiros. Então, eu acho que a agricultura conservacionista é um caminho sem volta.
Eu acho que o grande diferencial desse livro, que levou ele a ser premiado, recebeu o Prêmio Jabuti 2015, foi que cada tema abordado no livro tem especialistas do país todo. Os melhores profissionais, pesquisadores e professores, fazem parte dessa obra. Então, acho que isso levou ao livro a ser premiado. Para adquirir essa ou outras publicações, acesse o endereço eletrônico da Livraria Embrapa, embrapa.br/livraria. E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Para assistir a outras reportagens, acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV. Semana que vem temos um novo encontro. Obrigado pela sua companhia e até lá. Tchau!